Meu bom dia a todos! Oh, maravilha! E que a graça de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Não esqueça, viu? Compartilhe, porque vai ajudar alguém a se movimentar, não é? Nós precisamos entender o chamado de Deus para nossas vidas e o chamado de Jesus. Quando Jesus nos chamou e quando Ele nos chama hoje. E nós temos aqui uma revelação do coração de Deus para os que estão cansados. Existem muitas pessoas, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. É tanta pessoa cansada que assusta. E Mateus 11, 28, Jesus falando, ele fala uma coisa muito profunda. O próprio Jesus falando, em Mateus 11, 28, e se todas as pessoas der ouvido ao que Jesus fala, eu garanto uma coisa, as coisas vão mudar. Com certeza vão mudar e os benefícios de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua família. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando buscamos a Deus, nós encontramos Deus. Quando nós buscamos a Deus, encontramos Deus. E Deus, através de Jesus Cristo, Ele tem uma coisa chamada descanso para nossa alma. Descanso para nossa alma. O repouso para os cansados. O que você está precisando? A frase mais usada diariamente é "tô cansado". Estou cansado ou estou com fome, né? Mas o cansado prevalece. Estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado daquilo, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Essa é uma frase que nós ouvimos diariamente. Estou cansado, não aguento mais. E Jesus, no livro de Mateus 27, eu quero trazer a sua memória, o 27, porque o 27 é algo profundo, mas se eu me colocar logo no versículo que Jesus disse que todas as coisas foram entregues a Ele, mas o 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem disse isso? Jesus. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Mas no 14:27, ele diz: todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão seu Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser que o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não adianta você dizer que tem Deus sem ter o Filho. Porque é o Filho de Deus que vai revelar o Pai. A palavra está pronta aqui. E a palavra manifesta a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, todas as pessoas que dizem que tem Deus, se não tiver o Filho, não tem Deus. Porque o Filho é quem revela Deus no coração das pessoas. Pelo poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, dizer que tem Deus sem ter Jesus não é verdade. Quem revela Deus no coração das pessoas é Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ele disse: eu vou, e se eu não for, ele não virá. Quem? O Consolador. O Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Bom, você que vai ouvir essa live, talvez você se sinta cansado.
Você que vai ouvir essa live, você talvez esteja desanimado, angustiado, em desespero, sem saída, sem rumo, num quarto escuro. Você que não vê saída para a sua vida porque você não consegue vencer o vício, você não consegue vencer a droga, você não consegue vencer o mal que está te algemando. E eu quero dizer para você que existe sim uma ajuda verdadeira. Eu vejo muitas pessoas correndo para Jesus por conta do carro, por conta da casa, por conta de bem material. As pessoas têm que correr aos pés de Jesus pela salvação. E não existe algo mais importante para o ser humano do que a salvação. Por quê? O carro fica, o apartamento fica, o dinheiro fica, tudo fica. Ó, no piscar de olho. Mas a salvação, ela não tem preço, a vida eterna não tem preço. Quando Jesus, Mateus, a partir do verso 25, 11, 25, Jesus disse, eu te louvo. Quando chega aqui no verso 27, ele diz, todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E nessa manhã, o Filho quer se revelar a você. Pastor, como? Eu vou dizer para você. Jesus faz um convite, vinde a mim. Quem tem que dar o primeiro passo sou eu. Porque quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele vem na nossa direção. E com certeza Ele vai entrar na sua vida para mudar. Ele vai entrar na sua vida para quebrar, destruir o cativeiro. Existe um cativeiro espiritual na vida das pessoas que nada quebra, só Jesus quebra. Nada vai quebrar a não ser Jesus que vai quebrar esse cativeiro. Ah, pastor, eu não tenho tempo de ouvir essa live. Não tem problema, continue com a vidinha que você está levando. Agora, se você quiser um remédio para a sua vida, não importa o estado que você se encontre, eu convido você. Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim, Rua Projetada, número 60, 19h30. Você pode ser jovem, você pode ser velho, você pode ser adolescente, não importa a sua idade. Importa que você venha. Quando eu chegar no verso 28, você vai entender porque Jesus está te chamando. O verso 28, eu estou em Mateus 11, 25 ao 28. Mateus 11, do 25 ao 28. Você vai entender, do 26 ao 28. Você vai entender porque Jesus está te chamando. Por que Ele está te chamando? Porque Ele precisa de você. Porque Ele precisa da sua família. Maria Leni, Deus abençoe sua vida. A religião, irmãos, ela nos afasta de Deus. Mas Jesus, Ele revela Deus ao nosso coração. Existe muitas religiões que para você participar, você tem que fazer isso, tem que mudar isso, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar tudo. Existe muitas que dizem que você tem que guardar o sábado, tem que mudar as vestes, mudar tudo. A religião impõe barreira para que você não entre e não receba Jesus. Mas Jesus, na sua simplicidade, amados, na sua simplicidade, Ele diz bem, olha o que Ele diz, todas as coisas foram entregues por meu Pai. O Pai entregou todas as coisas a Jesus, todas.
E ele diz bem assim: ninguém conhece o filho a não ser o pai, ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então a primeira coisa, Jesus quer se revelar a você, mas para isso ele bate na porta. Ele não entra, que nem o inimigo entra na vida das pessoas. O inimigo entra na vida das pessoas pela bebida, entra pelo álcool, entra pelo vício, entra com muita fúria. E não se permite ajudar a pessoa a sair, porque ele quer a alma daquela pessoa. Mas quando Jesus se revela a você, você com certeza você passa a ter uma vida. Agora, o que tem matado as pessoas, impede as pessoas de vir aos pés da cruz, despejar os seus pecados, receber o refrigério? A tradição. Por isso que Jesus, ele veio quebrar as tradições. Ele veio quebrar os paradigmas. Jesus fez isso. Ele veio quebrar a tradição. Tradição e paradigmas são as mesmas coisas. Ele veio quebrar. Por quê? Porque ele veio quebrar. Porque a tradição do povo judeu, até hoje eles estão na tradição. Agora, existe pessoas, existe religião que quer impor a tradição do povo judeu a nós. A igreja gentílica. E Jesus está dizendo bem assim: vinde a mim todos que estão cansados. Primeiro, está cansado? Primeira palavra forte que eu encontro aqui: cansado. Esse cansaço pode ser físico, mas pode ser espiritual. Em primeiro lugar, é espiritual. O cansaço espiritual, de aquele vazio que existe no seu coração, aquela angústia, aquela mágoa, aquele ódio, aquela revolta, e é dias após dia a mesma coisa, e nada preenche esse vazio. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Filho de Deus preenche. Compartilhe essa live com alguém. Não se preocupe não, que eu não vou ganhar nada. Quem vai ganhar é a pessoa que receber. Cansado. Eu estou cansado da minha família. Eu estou cansado espiritualmente. Eu estou cansado de tudo na vida e eu quero desistir. É isso que muitas pessoas fazem. O cansaço produz suicídio. O cansaço produz briga. Produz revolta. Produz ódio. O cansaço produz tudo. Porque o cansaço tanto é físico como é espiritual. Pessoas cujo vazio do coração não é preenchido e elas sofrem as consequências do desânimo. Por isso que Jesus disse: tende ânimo. Amado, primeira palavra forte que eu encontro em Mateus 11, 28 é o cansado. Essa é a frase mais usada, a palavra mais usada diariamente. Estou cansado do meu filho, estou cansado da minha filha, estou cansado do trabalho, estou cansado. Essa pessoa vive com a mente cansada. Vive com o corpo cansado, ela vive em tormento do cansaço. E Jesus, conhecendo o ser humano, conhecendo a sua estrutura, porque ele também o ajudou a formar. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados. Cansado, agora ele coloca a segunda palavra forte em cima: sobrecarregados. Existem pessoas que estão sobrecarregadas espiritualmente. Existe uma carga muito grande sobre a vida dela. Existe a carga da religião, existe a carga de muitas coisas no mundo físico e no mundo espiritual sobre a vida dela, que ela anda até cabisbaixo, sobrecarregado. E a pior sobrecarga é a espiritual. Eu digo com certeza. Porque o espiritual governa o mundo físico. São dois reinos que se opõem um ao outro. O reino das trevas e o reino da luz. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quem está comigo não anda em treva. Amado, é forte. Você quer ver a luz de Deus, você quer ver o brilho de Deus na sua vida, você quer ver a mão de Deus na sua vida, receba Jesus hoje como Senhor e Salvador. Primeira coisa que Ele vai tirar: o cansaço. E Ele vai tirar a sobrecarga que está sobre a sua vida. Nós vimos agora no Nordeste que houve uma sobrecarga de energia e que, olha, muita cidade ficou sem energia.
Tudo aquilo que é demais é prejudicial à nossa vida e é prejudicial à nossa família. Tudo aquilo que é demais. Nem dinheiro demais é bom, porque se você tiver dinheiro demais, você vai ter que contratar segurança, você vai ficar com medo de morrer, você vai ficar com medo de ser assaltado. Tudo demais é ruim. Se você comer demais faz mal. Jesus regulou a comida através do espírito da gula. Está lá nas cartas. O Espírito Santo nos convence que a gente não pode ser nem guloso, porque é uma sobrecarga. A pessoa está sobrecarregada. E aqui ele diz bem assim, a terceira frase: e eu darei descanso. Esse descanso é coisa profunda, viu? Esse descanso é coisa profunda. Eu quero mandar meu abraço a todos aqueles que vão visualizar essa live. Eu quero mandar meu abraço para toda a minha família que está no estado de Alagoas. Eu quero mandar meu abraço para a cidade de São Bento, Paraisópolis. Eu quero mandar meu abraço para todos amigos. Eu quero mandar meu abraço para todos os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim. Para minha esposa, pastora Nancy, eu quero mandar meu abraço para todos os pastores que se encontram nessa cidade. É muito forte o que essa terceira palavra diz. Eu quero dar descanso. Quem disse isso? Jesus. Ele quer dar descanso para quem? Para você. Por quê? Você tá cansado e você está sobrecarregado. Você está cansado e você está sobrecarregado. O que é que Jesus quer dar para você? Descanso. Não é o descanso da morte. É um descanso na vida. É um descanso na vida. E esse descanso da vida, amados, não tem preço. Não tem preço esse descanso em vida. Aí ele diz bem assim: descansam vocês, tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu quero trazer a memória a vocês algo muito profundo que aconteceu comigo. Aconteceu comigo no ano da pandemia, o ano que começou a pandemia, que as pessoas, todo mundo disseram: fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. As igrejas ficou vazia, as ruas ficou vazia e as pessoas ficaram dentro da sua casa. Eu quero trazer à memória algo que aconteceu comigo no finzinho do ano 1999, no começo do ano 2000. Eu era noivo da minha esposa e eu dormia no porão da casa. Quando eu ia visitar a família, eu dormia no porão, porque eu morava em outro lugar. E uma certa noite, debaixo de muito jejum, muita oração, uma certa noite, Deus abriu os meus olhos em visão. E eu fui levado aos céus. Foi algo maravilhoso. E quando eu chego lá, eu vejo várias casas. E as pessoas dentro lá, tudo tremendo de frio. Um grupo aqui, outro grupo ali, um grupo ali. E eu fiquei vendo aquelas pessoas tudo tremendo de frio, tremendo, tremendo. E eu saí olhando uma multidão e Jesus estava distante. E de repente, naquela hora apareceu um anjo para mim. E disse bem assim para mim: sede fiel. E eu acordei. Amados, quando eu acordei, eu dei tanto grito, aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, muito obrigado, mas eu não entendo o que o Senhor quer mostrar através dessa visão. Eu entrei num desespero tão grande, sem saber o significado daquela visão, e os anos se passaram, 20 anos depois, 20
anos depois, veio a pandemia. E as pessoas começaram a ficar nas suas casas. Eu quero dizer para você que muitos cristãos ficaram dentro das suas casas e permanecem até hoje, não tem força espiritualmente para ir na casa de Deus. Essas pessoas estão morrendo, elas estão morrendo porque elas largaram, deixaram o caminho da fé. O caminho da fé é a fidelidade em Deus, deixaram o templo, ficaram nas suas casas e continuam nas suas casas, morrendo espiritualmente, não tem força para ir ao templo, porque a palavra de Deus diz que mais vale um dia nos seus atos do que em outro canto 1000. A palavra de Deus diz que nós devemos ficar felizes quando chegar o dia de ir ao templo. E nessa madrugada, era meia-noite, era 2h da manhã, eu estava mandando mensagem para as pessoas. Eu mando mensagem em todas as redes sociais. Aí Deus me chamou a atenção para a visão de no final, nos anos 2000, a visão das pessoas dentro das casas, tudo tremendo de frio, porque Jesus pelo Espírito Santo, é o calor da vida. E aquilo me deixou, sabe, meu Deus, como as pessoas são inocentes. Como as pessoas querem servir a Deus dentro da casa. Você lembra quando Jesus chegou à porta do templo e ele bateu nos cambiadores, ele virou mesa e ele disse: não façais da casa do meu pai casa de venda, negócio. Aí o salmista diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas hoje não estão mortas espiritualmente e não pense que essas pessoas verão a Deus, se não se voltar para Deus. Porque aonde é que nós temos comunhão? No templo. Aonde nós geramos comunhão? No templo. Você sabe por que o templo, todos os móveis do templo era feito de madeira de acácia? Porque a madeira de acácia, para poder ela se nivelar uma outra, ela era passada uma na outra, para poder elas ficarem prontas para o uso. Assim são as pessoas, ela tem que estar no templo, ela tem que fazer parte de um rebanho, ela tem que estar unida com Cristo através das pessoas. Quantas pessoas hoje estão trancadas nos seus quartos, escuro ainda mais, dizendo que tem Deus, mas não tem Deus, porque o salmista no Salmo 9:17 diz: todos aqueles que esqueceram de Deus, todos serão lançados no inferno. Pastor, já fui cheio do Espírito, mas está dentro da sua casa, está trancado na sua casa, está cansado, está sobrecarregado, não vê saída para a sua vida. Jesus está te chamando para vir ao templo. É muito importante isso. E a pandemia lançou todo mundo dentro das casas. A maior igreja hoje, a maior igreja é a igreja morna que está dentro das suas casas, dizendo que está servindo a Deus, e muitas vezes até manda dízimo, manda oferta, mas está dentro de casa presa, trancada. A visão se cumpriu 20 anos depois, que a visão que Deus me deu, ela se despertou. Amados, Jesus está chamando Eudes, Deus abençoe, um abraço na família, né? Um amigão lá de Maceió aqui. Por isso ele diz: vinde a mim todos que primeiro cansados, segundo sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele diz bem assim: darei descanso a vocês. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu tenho um amigo aqui, que está aqui, chamado Eudes Dantas. Esse amigo meu aí, muitas das vezes ele chegou, a gente trabalhou junto, me levar no hospital, porque eu precisava tomar injeção. Eu precisava tomar injeção no hospital, porque eu sentia muitas dores.
Eu tinha problema de coluna, eu não andava de bengala, meu carro era um carro hidráulico. E ontem, para honra e glória de Deus, dia 6, foi sexta-feira, eu completei 66 anos. E eu não tomo remédio. E eu não tenho enfermidade. Quando Jesus me chamou, eu estava cansado. Para você ter ideia do meu cansaço, eu tinha acabado de sair do manicômio judiciário. Eu estava no meio de loucos. Você imagina o meu estado, como eu me encontrava. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque realmente eu estava cansado. Eu quis desistir da vida no ano de 1995 através do suicídio. Quando eu fui para o suicídio, eu tinha acabado de assaltar o Banco do Brasil. Não tenho vergonha disso. Porque o cansado faz qualquer coisa, o sobrecarregado faz qualquer coisa, o angustiado faz qualquer coisa, o amargurado faz qualquer coisa. Ele está em desespero, ele é um animal, ele está em cativeiro, mas Jesus quebra o cativeiro. É por isso que Jesus chama você. E ele chama para que você tenha vida e vida com abundância. Porque o inimigo da nossa alma, ele veio matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para dar vida e a vida com abundância. Vamos continuar? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Descanso para as vossas almas. Eu encontrei descanso. Eu posso dizer com todas as letras que eu encontrei descanso. Eu tenho paz, mesmo em dias de luta, de guerra, eu encontrei a paz. E ele diz assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amados, qual o valor do salário do pecado? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o salário de Deus, através de Jesus Cristo para nossas vidas, é vida eterna. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos tomar água. Eu quero orar por você que não tem força para sair de casa. Eu quero orar por você que não tomou decisão por Jesus ainda. E não pense que as religiões que existem, são mais de 15 mil religiões no mundo, e a maioria delas não tem um Salvador. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem um Salvador. Quando eu aceitei Jesus, ou ele me aceitou, eu aceitei através de uma mulher chamada Dona Helena, não esqueço disso nunca. Eu coloquei na frente de uma das empresas que eu tinha, e eu mandei escrever Novo Ferro Velho do José Carlos. Aí saiu a cunhada do Beto, a Dona Helena, e ela disse bem assim, o que falta para ser novo? Amados, e eu disse para aquela mulher, só esse tal de Jesus Cristo que vocês tanto falam. Se ele me quiser, eu quero ele. E naquele dia, ela estava com um convite, ela me entregou o convite. Era 15 de outubro de 1995. Imagine, eu já tinha passado 87 dias no manicômio judiciário. E naquele dia eu peguei aquele convite e disse, eu vou. E eu fui. Eu fui assistir o primeiro culto.
E naquele dia as músicas, grandioso és tu, Senhor meu Deus. E eu comecei a chorar. Primeira coisa que o nordestino pensa, estou frouxo, porque quando a gente nasce e cresce, os pais dizendo que homem não chora. Eu comecei a chorar. Para você ter uma ideia, a barriga murchou, 38 caiu pelas pernas da calça. E eu comecei a chorar. E na hora do apelo, o pastor perguntou quem estava cansado. Ele perguntou quem estava sobrecarregado. E ele perguntou quem queria nascer de novo. E eu levantei as mãos. Eu quero nascer de novo. Aí João diz, como pode um homem velho nascer de novo? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe? A resposta é não. Ele pode nascer de novo da água e do Espírito. Ele pode sepultar todos os seus pecados. E eu não recebi Jesus pela cura. Eu recebi Jesus porque eu estava sobrecarregado, cansado, angustiado, amargurado. E não tinha direção. Mas a cura veio. Porque um dos benefícios da cruz do Calvário é a cura. E eu quero convidar você nessa noite, 19 horas, Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Projetada, número 60, Sapucaí Mirim. Não deixe de vir e receber uma oração do homem de Deus. A oração eu faço, mas quem responde a oração, com certeza, é Jesus Cristo. É Ele que está à direita do Pai e que não intercede pelo mundo mais. Quem intercede pelo mundo é a igreja. Vamos orar por Jerusalém e por Israel. Vamos orar. Eu quero mandar meu abraço para o Roberto ex-Mapel, né? Essa semana eu tive o privilégio de receber, semana passada, um WhatsApp dele. E ele dizer para mim também que serve a Deus na Assembleia de Deus. Eu quero mandar meu abraço para o Zacarias, meu irmão Léo, né? Edileuza Santana, Ana, povo, Carla, Júnior, Jane, os meus netos, né? Eu quero mandar meu abraço para todos aqueles que vai visualizar, compartilhar essa live com alguém. Com certeza, Deus tem algo profundo para a sua vida. Vamos orar? Meu amigo Eudes, Deus te dê graça. A gente comeu junto, andou junto, batemos papo junto, conversamos junto, né? Dá um abraço na esposa, no Eufrásio, quando encontrar. Vamos orar pela família. Querido Deus, em nome do teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo, eu te dou graça neste momento, ó Pai, e peço a tua graça. Eu peço neste momento que o Senhor dirija suas mãos ao centro da terra. Jerusalém, Israel, ao centro da terra. A tua palavra diz no Salmo 122, 6, orai pela paz de Israel, orai pela paz de Jerusalém, porque na vossa paz tereis paz. E nós sabemos, meu Deus, que todos os cristãos do mundo hoje estão orando pela paz de Israel e Jerusalém. E a tua palavra diz que prosperarão aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dirija suas mãos de graça àquela nação. Dirija suas mãos de graça aos países vizinhos, meu Deus, aqueles que estão entrando em conflito com Israel. A tua misericórdia o alcance, porque, meu Deus, a tua palavra diz, em mim tereis paz, no mundo tereis aflição. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento pela família. Dirija suas mãos a cada família, meu Deus. Dirija suas mãos àqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram na fila para cirurgia, aqueles que já fizeram cirurgia, aqueles que estão nas suas casas. Meu Deus, dirija suas mãos de graça a cada vida, a cada família. E como Paulo dizia, todas as famílias eu me ponho de joelho diante de ti por elas. Por isso, Pai, dirija suas mãos aos governantes dessa nação, dirija suas mãos, meu Deus, à indústria, o comércio, meu Deus, os profissionais liberal, dirija suas mãos de graça, de bondade, de misericórdia, a cada família que vai, meu Deus, ouvir essa mensagem, receber essa mensagem no seu coração e que o Senhor
com a tua graça, com o teu amor e com a tua bondade, se manifeste na vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amados, eu me despeço de vocês, um grande abraço, compartilhe porque a mensagem vai ajudar alguém. Não ganho nada com isso. Depois essa mensagem vai lá para o YouTube e você pode ter outras mensagens lá, onde você vai desfrutar da palavra de Deus e do amor de Deus para o seu coração. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.